amigos, boa noite a todos. Estamos aqui nessa reunião pública. Hoje, um dia muito festivo para a nossa casa, muito feliz, um dia de muita reflexão. Hoje, a nossa casa chama-se Eurípides Barçanufo. E hoje são 100 anos do desencarne do professor Eurípides. Lá em Sacramento, na cidade onde ele nasceu, a cidade inteira em oração. Então, vamos hoje pensar muito no professor Eurípides. Se vocês quiserem pesquisar na internet, ler a história dele, que é fantástica. Tá bom? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Ah, seja muito bem-vindo. Qual é o seu nome? Moisés, seja muito bem-vindo, tá? E a todos, sejam muito bem-vindos, aos frequentadores, aos amigos, aos trabalhadores. Uma noite muito especial hoje. Então, hoje vai ser a palestra O Céu e o Inferno, pelo nosso querido Marco Aurélio. E vamos pedir ao Dr. Sérgio que venha fazer Dr. César, desculpe. Eu chamo o Dr. César porque ele é meu dentista antes dele ser meu amigo. Então, eu não consigo chamá-lo de César. Então, eu chamo sempre de Dr. César. Ele vai fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, escrito por Chico Xavier. Céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará, automaticamente, os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta valiosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cismos da vida, nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Muito bem. Com essa leitura tão profunda, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas. Estamos aqui, Senhor, desejosos de aprender, desejosos de seguir em frente nessa caminhada que nos leva a Ti. Aprendermos, Senhor, o Seu Evangelho de amor, tocar fundo o nosso coração,
e sentir a sua presença em nossas vidas, onde quer que estejamos, Senhor. Que as suas bênçãos de luz estejam em nós, com nós, nossos lares, nossos amores, cada um que passar por nossa cabeça nesse momento, possam receber e sentir essas vibrações de amor vindas do seu coração. Sê conosco, Mestre. Sê conosco, professor Eurípides, esse espírito tão iluminado, que tanto bem fez e continua fazendo por todos nós. Que as bênçãos de Deus ilumine a cada um, hoje e sempre, com a graça de Deus. Agora vamos ao Marco Aurélio. Bom, meus irmãos, boa noite. Me pediram para falar dessa obra fantástica de Kardec, O Céu e o Inferno. E eu acho que a espiritualidade quer mesmo que eu aprenda essa obra, né? Porque lá no Meyer, na casa do Meyer, eu estudo O Céu e o Inferno toda segunda-feira. Não fui eu que escolhi. A turma era do Evangelho, acabou o Evangelho, entrou o Céu e o Inferno. Aqui eu tinha a turma do que é o Espiritismo. Acabou e a Yasmin escolheu. Você vai dar o Céu e o Inferno. Eu já fui convidado para uma entrevista para falar do Céu e o Inferno e hoje fui convidado para fazer a palestra. Eu vim todo de azul, para deixar claro de que lado que eu quero ficar, para não ter dúvida. Eu digo isso porque, como me pedem muito para falar do Céu e o Inferno, eu costumo dizer que de inferno eu entendo bastante. De céu eu estou tentando aprender para ver se um dia eu mereço ir para lá. Mas essa obra de Kardec, ela é notável. É uma das obras do Pentateuco, né? E ela é o desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das penas e consolações após a vida material. E ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela é toda teórica, falando dos conceitos de céu, de inferno, purgatório, limbo. Trata das penas futuras segundo o Espiritismo e da doutrina das penas eternas. Fala também de anjos, de demônios, e a gente vai estar conversando sobre esses conceitos. E a segunda parte do livro, ela é 100% prática. Eu não sei qual das duas partes a gente aprende mais quando estuda. Porque Céu e Inferno não é um livro para ser lido como um romance, é um livro para ser estudado. Essa segunda parte, que é totalmente prática, ela traz para a gente o depoimento de espíritos felizes. Como assim felizes? Após o desencarne, se sentem felizes, estão bem na pátria espiritual. Também nos traz depoimentos de espíritos medianos, de suicidas, de espíritos criminosos mesmo. Traz o depoimento deles, como é que eles encontraram o mundo espiritual. Então é muito instrutivo a gente aprender com esses depoimentos, justamente para a gente avaliar como é que os nossos atos aqui enquanto encarnados se refletem diretamente após o desencarne. E a nossa vida espiritual, a nossa vida após a morte, ela depende essencialmente de como nos comportamos aqui. Eu costumo falar, brincando, que os melhores livros de terror que existem são os livros espíritas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente lê os livros espíritas, nós percebemos que não tem como escapar de tudo que nós fizemos, de tudo que nós pensamos, enfim, das pessoas que nós fomos. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos dentro das limitações de cada um, mas temos o direito de decidir, de escolher o caminho que vamos fazer. O que a gente não tem é como evitar as consequências das escolhas que a gente fez. Então, é muito interessante estudar o Céu e o Inferno. Eu recomendo a todos. Nós temos estudo aqui na casa toda terça-feira, já estamos bem adiantados, mas eu sugiro que todos estudem esse livro. É absolutamente fantástico. Nós temos também depoimento de espíritos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, espíritos em condições medianas e expiações terrestres. Então vamos lá.
O livro Céu e Inferno começa pela conceituação do céu. O céu, segundo a teologia, a ideia que a teologia criou para a gente, é de um local de contemplação eterna, de felicidade eterna, onde nós vamos poder ouvir anjos tocando harpa o tempo todo, numa paralisia total. Paralisia que eu digo assim, no sentido de ociosidade. Você não tem mais o que fazer, a não ser ouvir anjo tocando harpa. Eu não sei vocês. Eu acho que eu aguentaria ouvir os anjos tocando harpa por uma semana, depois de uma vida inteira aqui na Terra. Depois disso, eu vou começar a sentir saudade da música popular brasileira, do jazz, do samba. Eu acho que depois de 1 mês, 2 meses ouvindo anjos tocando harpa, eu vou sentir saudade até do funk e do pagode. Porque não dá para aguentar ouvir anjo tocando harpa eternamente, numa ociosidade improdutiva. Mas essa é a imagem que se criou no passado de um céu, onde os eleitos, as pessoas que seguissem aqui as leis divinas, iriam após a morte, né? O livro Céu e Inferno, aqui na parte do capítulo 3, que trata do céu, aqui no item 12 ele fala para a gente o seguinte: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Agora imagina, Deus, suprema sabedoria, se vai nos criar para ficarmos eternamente inúteis. Não faz sentido. Se a gente raciocinar dessa forma, não parece fazer sentido. Entretanto, eu vou repetir isso algumas vezes ao longo da palestra. Existem muitas pessoas que acreditam nisso. E a gente tem que respeitar. Porque não se consegue mudar o credo de ninguém. A gente não consegue mudar a opinião de ninguém em pouco tempo. Talvez ao longo de uma vida inteira, a pessoa raciocinando, pensando, avaliando, ela chegue a uma conclusão. Mas nós não vamos mudar a ideia de ninguém. Então nós temos que respeitar quem acredita que céu e inferno são exatamente como a gente já ouviu falar. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Nós temos aqui na nossa vida de encarnado a ideia de que o trabalho é cansativo, o trabalho é uma obrigação, né? A gente tem até gente que gosta do trabalho, graças a Deus. Mas, de uma forma geral, a gente vai porque é obrigado. Se não tivesse obrigação, talvez não fosse. Ou não iria todo dia, porque o trabalho cansa. Então, a gente tem essa ideia de que o trabalho é cansativo. E quando pensa, puxa vida, quer dizer que ao desencarnar eu vou ter mais trabalho? Quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me purifico, mais trabalho eu tenho. Então, é importante a gente entender que esse trabalho do mundo espiritual não é um trabalho cansativo. É um trabalho que dá prazer de fazer. Quando a gente trabalha no bem, a gente não se sente bem. Todo mundo já teve oportunidade de trabalhar de alguma forma em alguma atividade visando o bem do próximo. A gente se sente tão bem, né? A gente vai com uma intenção, eu vou me doar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando você chega no ambiente que você está trabalhando, você tem a impressão que você recebeu muito mais do que deu. Não é verdade? Então imagina que no mundo espiritual o trabalho é desse tipo. Nós não vamos nos sentir desgastados de trabalhar. A gente vai ter prazer em fazer isso. Então vamos lá, só para terminar esse item, né? A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato com os maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos.
Não vou ler o resto, porque eu gostaria que vocês estudassem, entendeu? O céu e o inferno, tá vendo? Então, essa ideia de que o céu seria um ambiente de eterna ociosidade é uma ideia que Kardec derruba nesse livro, O Céu e o Inferno, e que a gente pode imaginar que, primeiro, não existe um céu localizado como está colocado até hoje na cabeça da gente. No passado, acreditava-se que a Terra fosse o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. Então criaram as teorias dos céus concêntricos em torno da Terra. A teoria mais comum fala em 7 céus, por isso o termo de estar no 7º céu, que seria o céu mais purificado de todos. Mas os muçulmanos acreditam em 3 céus. Deixa eu colar. Os muçulmanos acreditam em 9 céus. O astrônomo Ptolomeu contava 11 céus, né? Quanto mais externo, mais purificado. A teologia cristã admite 3 céus. Vamos esquecer isso tudo? Porque essa teoria diz que o céu está numa determinada posição no universo. Nós devemos entender que céu e inferno são estados de espíritos que cada um de nós traz. Nós podemos estar no céu quando estamos, por exemplo, numa atividade voltada para o bem. A gente se sente assim. Quando a gente está na casa espírita, quando tem a prece, quando houve uma palestra, não a minha, mas quando houve uma palestra boa, você se sente no céu. E você pode se sentir no inferno quando você está num ambiente muito conturbado, né, onde existe movimentos perigosos, de ambientes onde há consumo de drogas, onde tem gente embriagada, ali você pode se sentir no inferno. Então, céu e inferno são condições internas de cada um de nós. Tem pessoas que onde se encontram, estão no céu. E tem pessoas que em qualquer lugar que elas estejam, é um inferno. Porque não depende do lugar que você está. Depende principalmente da vibração que você está emitindo. Então, céu e inferno são condições internas de alma. Mas então vamos falar agora do inferno. Desse eu entendo, gente, pode prestar atenção. Essa teoria de inferno é muito antiga, tanto que Jesus citou, né, a palavra inferno nas palavras dele. Mas escritores hindus, egípcios, gregos já descreviam o inferno, um lugar de expiações, onde as pessoas sofriam. Quando os cristãos, né, iniciaram o movimento, quando a Igreja Católica começou a surgir, começou a crescer, eles desenvolveram então o que a gente chama de inferno cristão, que é diferente do inferno pagão. O inferno pagão é esse da antiguidade. O inferno cristão, ele veio muito mais terrível do que o inferno pagão, porque ele vinha com aquele fogo queimando eternamente. As pessoas condenadas ao inferno iam sentir aquele fogo sem nunca se consumir, ou seja, iam ter aquele sentimento a vida toda. É uma coisa horrível de se imaginar, você se sentir queimando o tempo todo. Então, os cristãos criaram o inferno ainda pior do que o inferno pagão, que era justamente para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas seguissem as leis divinas, para que mantivessem a igreja, que era uma necessidade da igreja, e que ninguém desejasse ir para esse lugar. Mas aí criou-se um impasse. Bom, todo mundo imagina que uma pessoa que trabalhou muito firmemente no bem vai para o céu. Ninguém duvida que Madre Teresa de Calcutá iria para o céu. Ninguém duvida que o Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, tantas pessoas que viveram praticando bem, fossem para o céu. Fácil entender essa parte. Tem um outro grupo de pessoas, criminosos,
pessoas que são capazes de tirar a vida de outros seres humanos por causa de dinheiro, por assalto, ou que desviam o dinheiro público para finalidade própria. Essas pessoas são criminosas, morre gente por causa delas. Ah, não há dúvida, esses vão para o inferno. Mas e nós, que não estamos nem tão bons e nem tão maus? Onde é que a gente vai? Onde está o limite entre ir para o céu e ir para o inferno? E aí, à medida, né, que o pensamento humano vai se desenvolvendo, à medida que as pessoas começam a pensar, começam a achar essa teoria esquisita. Não, o cara muito ruim vai para o inferno, o cara muito bom vai para o céu. E a gente que está no bolo, que nem somos perfeitos, nem somos tão bons, cometemos deslizes, cometemos erros. A gente vai para o inferno, onde é que está o limite? Onde é que está o ponto de quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Aí a Igreja Católica criou o purgatório, que é ali um meio termo, que é para onde iriam, acho que todos nós, né? O purgatório, para a gente ficar ali e decidir se vai para o céu ou se vai para o inferno. Agora, as almas que iam para o purgatório, como é que elas fazem para ir para o céu? É por mérito próprio? É por realizações de cada um de nós que a gente se promoveria do purgatório para o céu? Não. A promoção do purgatório para o céu era feita por missas pagas por outras pessoas. Tem um trechinho, acho que eu passei para cá. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Está tudo isso no capítulo 5, item 2, que trata do purgatório. Então não depende de nós mesmos sairmos do purgatório e ir para o céu. Detalhe, enquanto que o céu foi determinado o local onde ele se encontrava, né, nas esferas concêntricas e mais afastadas da Terra, o inferno também tinha o seu lugar determinado, já que era quente, né, escolheram o centro da Terra, embaixo, no subterrâneo, porque lá é quente e é lá que ficaria o inferno. O purgatório nunca teve um lugar determinado. O purgatório também não está em nenhum lugar das Escrituras, nenhum ponto se fala nisso. Foi uma criação do homem, para começar a tentar adaptar essa ideia de céu e de inferno. Uma outra coisa muito interessante é que quem segue as leis de Deus, então, quem não comete erros ou pecados, segundo a nomenclatura antiga, vai para o céu. E vai ser eternamente feliz. Porém, vamos imaginar que eu siga todas as regras e vá para o céu. Mas a minha filha, meu filho, que são paixões enormes para todos os pais, não seguem o mesmo caminho. Se não seguem, vão para o inferno. É possível ser feliz eternamente no céu, sabendo que os meus filhos estão eternamente no inferno? Não fosse a sogra, mas os filhos. Então, essa ideia não combina. Porém, vou falar de novo, temos que respeitar todos os que acreditam na teoria do céu e do inferno, que, por sinal, são um número muito maior de pessoas do que nós. Então, tem uma quantidade grande de pessoas que acreditam nessa teoria de céu e inferno, nós temos que respeitar, e ela tem também o seu lado positivo. Porque muitas pessoas deixam de cometer graves erros com medo de ir para o inferno. Então funciona. Enquanto que muitos de nós, espíritas, conhecedores da reencarnação, sabendo que Deus é soberanamente justo e bom, e que dá oportunidade até mesmo para o seu filho mais criminoso, nós muitas vezes, sabendo que somos portadores de um defeito grave, adiamos a solução, porque sabemos que
que teremos outra oportunidade. O que é um grande erro. O livro Céu e Inferno mostra isso para a gente. Lá na segunda parte, no depoimento dos espíritos. Lá a gente vai ver que uma das queixas mais comuns dos espíritos desencarnados é justamente terem desperdiçado a oportunidade da encarnação. Nós temos várias encarnações, mas naquele mesmo contexto que temos hoje, os mesmos pais, marido, esposa, filhos, mesma condição social, nascendo no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, tem gente vendo a gente do Japão, Portugal, Espanha. Nesse contexto, nunca mais. Nós vamos encarnar em outro contexto. E nessa encarnação, nós temos situações que a gente precisa resolver, precisa trabalhar. Tem pessoas com as quais nós precisamos nos reharmonizar. E nós estamos com ela hoje. Talvez demore muito para ter essa oportunidade de novo. Então nós não podemos desperdiçar a encarnação atual para trabalhar no bem e para curtir os problemas que a gente tem. Porque os problemas que a gente tem são todos frutos do que nós plantamos no passado. E hoje estamos encarando as consequências do que a gente fez. Se a gente conseguir consertar, se a gente conseguir se harmonizar, se a gente conseguir se acertar com a lei de Deus, com a lei universal, estamos livres desse sofrimento que estão passando hoje. Se a gente não aproveitar, nós vamos ter que, de alguma forma, experimentar a dor de novo. A doutrina espírita explica para a gente que nós não precisávamos sofrer para progredir. A gente pode aprender pela dor ou pelo amor. Poderíamos aprender tudo pelo amor. Mas, teimosos como somos, insistentes em cometer sempre os mesmos erros como somos, cabeça dura como somos, nós quase sempre temos que experimentar a dor para curar uma chaga do espírito. Mas não é preciso. É opção de cada um. Vamos lá. Então nós já temos o céu, lugar de felicidade eterna. O inferno, sofrimento eterno. Temos o purgatório, que é aquele meio termo ali, a pessoa vai para ali, aí fazem missas para ela, fazem preces, ela vai para o céu. E o que fazer com as crianças que morrem em tenra idade? A criança morre com 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Ela não teve tempo de fazer o mal. Então ela não merece queimar eternamente. Ela não fez mal para ninguém, mas também não fez bem. Então ela também não merece a felicidade dos eleitos de ir para o céu, porque ela não fez o bem. O que se faz com as crianças? Aí criaram o limbo. O limbo é um lugar cheio de crianças. As crianças vão para lá, porque nem fizeram por merecer o céu, nem fizeram por merecer o inferno. A gente vê que essa teoria vai sendo costurada para se justificar. Mas a evolução do pensamento humano, à medida que a gente vai se tornando mais maduro espiritualmente, essas ideias não coadunam, não dá para juntar. Então, lá no final do século XIX, quando os espíritos decidiram, está na hora de levar para o planeta Terra esse conhecimento do Espiritismo, ele veio esclarecendo todas essas coisas. Céu, inferno, tudo isso é questão de estado de espírito, não existe o local exato do céu e do inferno. Os capítulos 6 e 7 da primeira parte do Céu e Inferno, eles tratam da doutrina das penas eternas, que é essa do inferno. Seja qual for o crime que tenha sido cometido,
Se a gente viveu aqui na Terra 30, 40, 70, 80 anos, cometeu um crime, uma penalização eterna. O que é a eternidade? A gente não consegue pensar nisso. Nós somos espíritos eternos. Nós não vamos morrer nunca. O que é não morrer nunca? 100 anos a gente consegue imaginar. 500 anos a gente consegue imaginar. Mas se a gente falar em 200 mil anos, 500 mil, 1 milhão de anos, já que saiu completamente da nossa capacidade de pensar. Mas nós somos espíritos eternos. Jesus é o governador desse planeta. E há alguns bilhões de anos, ele já era um espírito crístico. Quando a Terra começou a se formar, ele já era um espírito crístico. Bilhões de anos. Agora imagina a gente ficar queimando ou pagando por um crime bilhões de anos. Não faz sentido. Nem nós, que somos espíritos falíveis, quando damos castigo a um filho, esse castigo, primeiro, é proporcional à falta. Segundo, não é eterno. Ele dura o tempo que a gente julga que é necessário para que o filho aprenda que aquela ação estava errada. Será que Deus, nosso Pai eternamente justo e bom, Criador desse universo, vai ter esse pensamento de condenar um filho eternamente? Para vocês pensarem, mas melhor do que pensar, a câmera aqui, ó. Estude o céu e o inferno. Com relação às penas futuras, eu vou ler um trechinho aqui. Eu leio alguma coisa de vez em quando, pra vocês não cansarem de me ouvir, né? Porque aí vem uma coisa boa aqui, está no livro. Vamos lá. Princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Olha a importância desse livro. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas mesmas, essas almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Aonde é que estão o depoimento dessas almas? Aqui no céu e inferno, na segunda parte. Por isso eu digo, não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Quando a gente estuda os espíritos felizes, estuda os espíritos em condição mediana, os espíritos sofredores, a gente começa a entender certas coisas, a quantidade de espíritos sofredores que foram ricos na terra. Por isso Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A riqueza não é passaporte para a perdição. Nós é que, por incrível que pareça, fazemos da riqueza uma arma mortal para nós. Pelo nosso egoísmo ainda exagerado, pelo nosso orgulho ainda exagerado, a gente acaba utilizando mal a riqueza e, em vez de usar isso para ascender espiritualmente, a gente acaba se comprometendo espiritualmente. Então, entre os espíritos sofredores, a maioria dos depoimentos são de espíritos que na Terra foram ricos. Foram ricos, foram pessoas belas, pessoas que detinham o poder, tudo que a gente quer ter hoje. Que é natural, na vida material a gente quer ser rico, a gente quer ser bonito, a gente quer ter poder, sem saber que são provas dificílimas da gente sair vitorioso. Mas elas em si são neutras, o poder é neutro. Pode-se fazer muito bem tendo poder, pode-se ajudar muitas pessoas, pode-se fazer muito mal. Pode-se usar o poder todo unicamente em nosso favor. Vamos lá. Também fala, no céu e inferno, ele fala sobre anjos e demônios. Aí a gente pergunta,
os anjos existem? É só uma questão de forma de ver as coisas. Existem sim os espíritos já suficientemente purificados para a gente considerar que são anjos. São anjos nesse sentido, já alcançaram uma condição que a gente vai chamar agora de angelitude, que já tem muito amor pela humanidade, já são seres incapazes de cultivar internamente qualquer sentimento de ódio, de raiva, de ressentimento. Esses espíritos atingiram uma condição que a gente pode chamar de anjos. Agora, aquele anjo, conforme aquela figura que a teologia nos descreveu do anjo, é um ser com asas. As asas não existem. Eventualmente, algum espírito pode ter surgido com essa aparência, com asas, por causa da necessidade de impressionar quem os via. Então, é possível que tenha surgido com essa aparência, mas isso é só uma figura que foi criada, não tem asas. Uma outra coisa, no passado, a Igreja Católica disse que criou a ideia de que os anjos foram criados já anjos. Já foram criados com conhecimento superior, com sentimentos mais nobres, já foram criados seres angelicais. Enquanto que nós, que estamos aqui encarnados, e todos os que já passaram por aqui, seriam seres comuns, que precisam se esforçar, batalhar, brigar para vencer os nossos próprios maus pendores. O que a doutrina espírita explica para a gente? Deus criou todos os seus filhos, simples e ignorantes. E cada um de nós vai perseguir o progresso espiritual até um dia todos nós vamos chegar à condição de espíritos puros, relativamente puros. Nunca vamos chegar na condição de Deus, mas vamos ser espíritos puros. Até mesmo aquele irmãozinho que está de fuzil lá na porta da boca, que é capaz de matar, atirar no policial, esse irmão um dia vai ser um espírito puro também, assim como nós. E aí tem a teoria, se tem a teoria dos anjos, tem a teoria dos demônios, está lá no livro também. Existem os demônios? Mesma coisa. Existem os espíritos ainda impuros, que ainda se comprazem no mal, ainda ficam satisfeitos com prejudicar o outro, ainda sentem prazer nisso. Esses espíritos são os demônios, entre aspas. Agora, aquela teoria criada antiga pela teologia, é que os demônios teriam sido anjos caídos. Ou seja, anjos que se revoltaram contra Deus e por isso se tornaram lá o diabo e os demônios. Se a gente olhar por esse ângulo, me parece mais absurdo ainda, porque Deus criou os anjos já purificados. E o anjo purificado se revoltou contra Deus, contra o Filho de Deus. Não parece fazer sentido. Deus falhou na criação dos anjos, se essa teoria for verdadeira. Falhou, criou seres superiormente, moralmente superiores aos homens, e esses anjos se revoltaram contra Deus. Então, não existem anjos e demônios do jeito que a teologia criou para a gente aquelas imagens. Mas existem sim espíritos muito adiantados moralmente e espíritos ainda atrasados, que também vão trilhar o caminho do progresso. Talvez tenham que experimentar algum sofrimento, talvez tenham que experimentar alguma expiação por ainda viverem no mal, mas não existe aquele demônio da forma que a gente conhece. E ainda por cima, na teoria dos demônios, existe um
que é o chefe, o diabo, que às vezes a gente vê pregações em algumas igrejas que a impressão que dá é que ele é mais poderoso do que Deus. Tanto que muitas vezes o diabo é mais citado em pregações do que Deus. A preocupação é tanta de evitar o diabo, e pouco se fala em Deus. Então essa figura definitivamente não existe. Deus não criou nenhum ser para ser eternamente mau. Então o céu e o inferno explica para a gente muito bem toda essa parte teórica. Dá para a gente uma ideia muito mais explicada do que eu tenho condição aqui de falar, né? Porque não tem como. E sobre demônios, tem um trechinho que eu separei aqui. Gente, sobre demônio eu podia falar à vontade, ficar tranquilo. Podia falar da minha vida aqui, que vocês iam entender direitinho. Mas vamos cá. O item 3 aqui do capítulo 10, né, que trata dos demônios, fala assim: sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse, de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Vamos traduzir isso aqui um pouquinho. Se a gente teve filhos na escola, a gente sabe que aos 10 anos de idade, 11 anos de idade na escola, não adianta tentar ensinar para eles princípios de medicina ou de física nuclear, porque não tem condição ainda de compreender. Então o ensinamento é dado paulatinamente. À medida que a gente vai evoluindo em inteligência, o conhecimento vai evoluindo também, e vem as informações cada vez mais sofisticadas. É isso que ele está falando. Quer dizer, então, que Deus faria diferente, ia jogar todo o conhecimento de uma vez, e a gente imaturamente não teria condição de compreender, e esses conceitos seriam imutáveis. Então o Espiritismo veio no final do século XIX para preencher uma série de lacunas, como essas. Céu, inferno, e aquele purgatório ali inventado, aquela coisa justamente para a gente conseguir entender o destino do espírito após a vida corporal. A gente começar a entender a lei de ação e reação. Conseguir entender que tudo que nós passamos é resultado de tudo que nós plantamos no passado. O conhecimento da lei de ação e reação faz com que a gente não se revolte com nada do que está passando. Porque ninguém é responsável pelo que eu estou passando, a não ser eu mesmo. Eu posso querer culpar minha mulher, meu patrão, o presidente da República, o governador, mas o único que vai resolver os problemas da minha vida sou eu. O novo presidente eleito aí não vai resolver os problemas da gente. Cada um é responsável por si. Claro que tem influência, não estou dizendo que não, mas os problemas mais graves que eu tenho não dependem de ninguém. Depende só de mim. É importante a gente entender isso. E ele está dizendo isso aqui para a gente. Ora, progredindo a humanidade, enquanto a igreja se abroquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade avassalando a própria igreja. Nesse momento, Kardec citava muito a igreja, porque o século XIX era o momento muito forte da igreja, eles influenciavam até nos reis, rainhas, nas leis, em tudo. Então, nesse momento, ele se referia muito à igreja. Hoje, eu acho que a gente já não tem que se preocupar tanto com a igreja. Aliás, a gente não tem que se preocupar muito com a crença dos outros. A gente precisa se preocupar em reforçar a nossa crença. Não tentar convencer ninguém que a nossa crença é melhor do que os outros, porque também não é. Ser espírita não tem nenhuma vantagem em relação a ser de qualquer outra religião.
O lema do Espiritismo, quem lembra? Fora da caridade não há salvação. Em nenhum momento Kardec disse que fora do Espiritismo não há salvação. Nem fora do cristianismo não há salvação. Então quer dizer que os nossos irmãos lá, os budistas, os muçulmanos, estão todos condenados ao inferno? Isso é bobagem. Fora da caridade não há salvação. Até mesmo sendo ateu, tem gente que está muito melhor do que alguns de nós espíritas. O cara é ateu, mas vive conforme as leis de Deus. Não prejudica ninguém, ajuda os outros na medida do possível, né? Enquanto que muitos católicos, muitos protestantes, muitos espíritas, muitos budistas, às vezes só usam a religião como um rótulo. Vai na casa espírita, toma lá água fluidificada, toma o passe, mas não se modifica internamente. Os nossos irmãos de outras religiões têm o batismo, né, como um ritual obrigatório, e o batismo significa o quê? A transformação do homem velho no homem novo. Se você batizar e sair dali com o mesmo pensamento que tinha quando chegou, o batismo foi só um ritual sem significado. Então, o ritual não é importante? É importante. Você desacredita que é importante? É importante. O católico que reza para a imagem, para a igreja, para o santo, é importante? Muito. É a forma dele canalizar o pensamento dele. Ele para na frente do santo de devoção, faz uma prece sentida, uma prece verdadeira. Então a gente não tem que criticar a crença de ninguém. Ser espírita não é vantagem nenhuma. Mas nós temos conhecimentos que a gente pode se beneficiar deles. E uma das coisas é mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, viver no bem. Plantar um futuro melhor, para na próxima encarnação a gente não experimentar, por exemplo, as dores que enfrenta hoje. Aquela coisa que incomoda a gente hoje, vamos viver no bem hoje para não acontecer mais. Tá bom? Bom, nosso tempo está acabando. E só citando a segunda parte do Livro dos Espíritos, dos depoimentos, é absolutamente fantástica. Fantástica. A gente vai ficar surpreso ao perceber espíritos dando depoimentos, espíritos que não fizeram mal para ninguém, mas também não fizeram bem para ninguém. Passaram uma vida simplesmente vivendo a vida material. E hoje, não hoje, no momento ali do depoimento na vida espiritual, eles eram sofredores. Sofriam as consequências de ter desperdiçado toda uma encarnação sem se preocupar em fazer o bem, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar em criar laços de amor verdadeiro, e não do amor ligado, né, pelos interesses materiais. Então a gente se surpreende quando estuda o céu e o inferno. E vocês da internet que estão me ouvindo, em vez de estarem ouvindo essa palestra, deviam estar estudando o céu e o inferno. É a minha recomendação para vocês todos. Eu desejo a todos boa noite, estudem o céu e o inferno. Muito obrigado. Muito bem. Agora, refletindo sobre todas as palavras do Marco Aurélio, sobre esse estudo maravilhoso do céu e inferno, vamos respirar profundamente, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, governador do planeta Terra, amigo de todas as horas. Pensar em nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda, esses amigos, trabalhadores incansáveis na seara do Cristo, que tanto nos ampara, que tanto nos ajuda, nos intui para a prática do bem, da caridade. Agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade da encarnação, de estarmos aqui no planeta Terra, nessa grande oportunidade de aprendizado, no planeta Escola. Obrigada, Mestre querido, por permitir estarmos aqui, no planeta Terra, e tentar de todas as formas seguir os seus ensinamentos, seguir as palavras de Cristo,
seguir os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Obrigada, Mestre de amor e bondade. Obrigada, amigos espirituais, guardiões desta casa, coordenadores dessa reunião. Obrigada ao professor Eurípides Barçanufo, que é o mentor espiritual dessa casa e de tantas outras casas. Agradecemos a todos. Gratidão, Senhor, gratidão. Que as suas bênçãos de luz recaiam sobre todos nós, sobre esta casa que abriga tantos e abraça tantos amigos. Agradecer a oportunidade, Senhor, de ter todos esses ensinamentos ao nosso dispor. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, com a graça de Deus. Agora vamos ao passe, e depois do passe, a água fluidificada, e depois a cantina, com todos os seus quitutes maravilhosos.